Episódio de hoje, tiozão. Tiozões. Nós. Tamo junto. Cara, E aí? você se considera um tiozão já? Ah, faz pelo menos uns 5 anos já. Sério, velho? Sério. Você está com quantos anos, Daniel? 35 anos completos no último dia 17, quinta-feira. E vou falar pra você, meu. A alma sempre foi tiozão. Embora a idade cronológica não acompanhasse tal fato. Mas você diz em relação a piadas? Em tudo, velho. Em tudo, né? Tudo. Até catar lixo na guia da calçada, quando tem um matinho que tá crescendo, eu vou lá tirar. Igual os tiozões. Mas Mas você já era velho quando você tinha 18 anos? Não, é uma coisa que começou. Eu acho que depois que eu troquei a aliança de dedo, eu acho que deu uma viradinha na chave, assim. Eu casamento foto, cara. O cara passa a realmente se sentir mais velho, né? Aí quando o cara é pai, então... Você achou que você virou tiozão depois que você virou pai? Eu senti um pouco. Não sei se porque eu é pai de menina, você começa a ver a criançada que, né, quando você tinha 18, 20 anos, nasceram ali, né? E aí hoje todo mundo na faculdade, beijando na boca, namorando, indo pra balada, e eu dormindo 9 horas da noite, acho que é assim um pouco. Ah, velho, mas você. Se for seguir aí o que o seu corpo diz, é tiozão desde os 17, né? Já tinha. Pega hoje, por exemplo, em Ribeirão Preto, que tá esse friozinho de 26 graus, já quero colocar uma jaqueta, já. Começa a doer o joelho? Começa a ficar com pneumonia, né? Começa a ficar O esfriado, não joelhinho dá. começa a bater, né? E Mas- você, Fernandão? Cara, eu tinha uma coisa na minha cabeça, cara. Quando eu era adolescente, eu achava que o cara de 40 anos era velho, eu achava que ele era tiozão. Eu cheguei nos 40, eu não me sinto tiozão. Não me achei tiozão quando eu virei pai, pelo contrário. Porque, cara, sei lá, acho que eu envelheci muito com essa coisa de ser sempre da turma do fundão, sempre na zoeira. O Zé fez faculdade comigo, não sabe que eu já tinha tendências marginais já desde muito cedo. Sim, do começo. Então, cara, o que pegou? Eu cheguei nos 40, por exemplo, e eu acho que eu tô envelhecendo bem. Eu jogo videogame com meu filho hoje tá com 9 anos de idade, e agora o moleque é coordenado pra caramba, e eu perco, tipo, ele me provoca e tal, ao ponto de eu ir lá puxar o fio, vou tomar no cu, vou perder o caralho. Eu sei. Já pensou viver numa sociedade em que o pai coloca a camisa no controle? Eu sei. Mas Mas você sabe que o molecada isso. nunca vai saber o que é soprar a fita do Super Nintendo, né? Sabe que você tá jogando FIFA, por exemplo, você tá jogando um jogo de futebol, e na hora de bater o pênalti, você escondeu o controle do filho, tá ligado? Pra ele não ver. Mas você sabe algo que zoavam quando tinha molecada mais nova que jogava o Super Nintendo na hora de jogar o jogo de carrinho e fazer assim? Hoje tem um monte de controle que você tem que fazer assim pra virar, né? Então assim, todo mundo que ficava zoando antigamente, hoje tá pagando a língua, né? Não, e teve uma outra coisa da paternidade, cara, que foi muito legal, assim, é que muitas coisas que as crianças estão vendo hoje são releituras daquilo que nós fizemos. E não só por parte de menino. As Chiquititas, por exemplo, que está reprisando agora aí, não era da minha infância, mas talvez um pedaço da minha adolescência. Eu vi aquela primeira geração, e hoje é uma coisa que a minha filha gosta, carinha de anjo. Então eu via as primeiras versões disso. Eu vou um pouquinho mais longe. Carrossel, sim. Carrossel. Aí. Não era mais tão criança, mas em contrapartida. Cara, foi um barato, velho, pegar essas releituras. E outra, falar de pai de menino. Cara, a Marvel me deu esse prazer hoje, que é poder ver os heróis que eu lia no gibi. Obrigado, Marvel. Valeu, Stanley. DC, viu? DC. Marvel Sucks, Paulo DC. cu da DC, velho. A Marvel é muito melhor. Eu gosto disso. Cara, eu lia os gibis mesmo dos X-Men, do Thor, do Homem de Ferro, e hoje esses caras são os heróis do meu filho, cara. Sim, Então, sensacional. Isso é muito bom mesmo. isso não me deixou tiozão, cara. Isso pelo contrário, isso me fez voltar a ser criança, me fez voltar a ser adolescente. Um gancho nisso que você está dizendo.
Você já reparou, já que a pauta de hoje é tiozão, você já reparou que os nossos pais, os nossos avós com a nossa idade, eles eram tiozões de verdade? Não, eu ia até abordar isso. Outro dia eu estava olhando um álbum de casamento dos meus pais. E meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha a mesma idade que eu tinha quando minha filha nasceu. E eu peguei as fotos, meu pai parecia ser muito mais velho, né, do que na verdade ele tinha. E hoje eu me olho e assim, eu nem sou um cara que, como só coisa saudável, só natural, orgânico, fitness, vegano, Ou seja, você vê fico na uma academia. bicha inglesa. Na verdade eu não sou bicho, eu não falo nada disso, né? Então assim, Nutella. eu não cuido tanto assim da minha saúde, eu não tô tão acabado quanto meu pai tava, mas naquela época fumar a partir dos 10 anos de idade era normal, era classudo, né? O cara não O cuida pai do de Zé com nada. 10 anos fumava um Belmonte. Não, meu pai fumou bastante tempo, cara, minha mãe também. Minha mãe, que Deus a tenha, faleceu por causa do cigarro e é um negócio que até me pega muito, assim. Mas, voltando ao assunto de tiozão e de cuidar, pega a geração, pega seu pai, pega os pais dos seus amigos, pega a foto da época que eles tinham, da idade que tinham, eles aparentam muito mais velho do que a gente. E acho que com a conversa também na época é uma conversa muito mais madura do que a gente tem hoje. A gente leva os monstros na brincadeira, eu acho. A gente leva muita coisa. Tudo, né? Brincadeira. É importante não levar por trás, né? Depende. Não, eu vou um pouquinho além. O que você acha que fez essa geração dos nossos pais ser tão diferente da nossa? Eu acho que talvez o momento que o país passava, cara, acho que as dificuldades que o país passava, talvez de acesso a informações, também era uma época que não tinha muita informação, acesso à né? informação total. Tinha, Isso fez eu fui muito com essa diferença. parte. Entra a parte de ditadura militar que controlava muito o que ia ou não, enfim, também não tinha tanto acesso à cultura como a gente tem hoje. Você Hoje acha você que tem um isso celular, fez com que cara. eles envelhecessem mais do que o que a gente envelheceu? Eu acho que eles tinham que ter uma maturidade mais cedo para começar a trabalhar mais cedo, para começar a ter responsabilidades mais cedo do que a gente hoje. Eu, por exemplo, assim, claro que eu não sou referência da maioria, mas eu saí de casa com 27 anos de idade. Nossa, você não tem vergonha? Não tenho, cara. Aproveitei cada minuto. Pai, mãe, beijo, obrigado por todos os momentos bons, viu? Eu saí com 32. Eu saí com... Então, mas você não tem vergonha, não? Eu saí de casa com 21, velho. Você não tem vergonha, não? Você não tem? Não tem. Cara, eu tretava pra caramba. Não, mas eu fui trabalhar numa multinacional e tal. E aí eu... E você jogando videogame, vendendo celularzinho no shopping, mas, gozação. Eu não amadureci porque eu saí de casa. Você saiu com uma necessidade de ter o seu canto. Assim, eu tinha conflitos familiares que eu provocava, que não era culpa dos meus pais, era uma culpa única e exclusivamente minha. Garoto, problema. Era o menino, a ovelha negra. Revolta. É meio estranho falar que eu era ovelha negra sendo preto, então vai... Afrodescendente. não pode falar que eu sou preto, né? É Então, preconceito. Tipo, Então eu sou... Então, tipo, eu, ovelha mameluca... Sei lá, tem que ser politicamente. Então, eu, ovelha mameluca da família, não, eu saí de casa cedo, cara. Mas assim, me dei bem naquele momento. Eu trabalhei numa multinacional de material esportivo, então eu conquistei muita coisa, fiz faculdade, fiz a pós-graduação, mas já vivi aquela coisa de morar sozinho. Então, ao mesmo tempo que era bom, tinha uma questão de solidão que também veio. Você saiu muito cedo. Só que eu nunca me afastei, cara. Em todos os momentos que eu precisei do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, eles estavam ali como estão agora. Então isso foi nos 20, nos 30, nos 40. Eu não morava com eles, mas eles estavam ali. O medo que eu tinha de ser tiozão é que num momento da vida, eu lembrei daquela porra daquele comercial da Suquita. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que eu vou envelhecer e eu vou ser aquele tiozão que usa tipo uma camisa de lã, um pullover amarrado, aquela coisa meio João Dória. Eu falei, cara, será que eu vou ser um tiozão desse? Aí até que, foi o que eu te falei, cara, eu achava que um cara de 40 anos era tiozão. Tinha aquela aparência, né? Você visualizava um cara de 40 anos daquele jeito. Quando eu cheguei nos 40 e falei, pô, já fui casado, hoje tô solteiro. Você chega numa balada e fala assim, pô, mas espera aí, será que eu ainda vou... Cara, é muito mais fácil
do que eu podia imaginar. Até por conta desse excesso de informação, essa geração de agora, eles não sabem, velho, conversar com uma mulher na balada. Não sabem mesmo. E a mulherada, de repente, começou a dar uma ideia de que, não, pô, um cara mais experiente, é um cara que já viveu, já tem uma É aquele conversa. negócio quando você tinha 18 anos, você viu o cara de tipo 30 pegando as menininhas e falava, caramba, o que elas estão pegando o cara mais velho? Você entendeu? Desde agora, né? Mas aí você tava falando, por exemplo, da informação. A gente acaba tendo uma certa vantagem porque a gente tinha que ralar pra poder fazer as coisas. Hoje a molecada quer ver um pornô, velho. Já entra no Xvideos e já era. Qualquer celular. A gente... Não tem que comprar revista na banca, né? Comprar Família? revista, velho. Eu Não. ficava feliz quando a pernambucana jogava um negocinho lá em casa que te catava de lingerie. Nossa, mas eu não acabava. Victoria's mano. Secret? A chitada do Thundercats. A Tila do He-Man. Ah, para com isso, velho. Os caras compram revista. Sensacional! Mas eu acho que em relação a tiozão, a gente também imagina muito em questão ao gosto, né? Gosto musical. Que assim, a gente. Hoje eu entendo meu pai, né? A gente quando fica mais velho passa a entender. Meu pai escutava aquele monte de música da década de 50, né? 40, 50, 60 que ele escutava, e na época eu era bem mais. Eu falava, puta música de velho do inferno isso aí, né? Tava na época já do Guns N' Roses, do Iron Maiden, então você não entendia, né? E aí hoje eu sou meu pai com as músicas que eu escuto, porque pra galera de hoje, Iron Maiden, Guns, Black Sabbath, White Snake, é tudo coisa de tiozão, porque é Cara, velho pra nós caramba, e tem muitos caras que nem vivem tão mais, Isso é né? verdade. Nós vamos ter que fazer um programa só pra falar dessa parte musical, então, Porque isso é vai muita dar um coisa. tema gigantesco. Você pega, por exemplo, a programação que a gente falou hoje, eu tava até, antes de vir pra cá, tava dando um scroll lá nas notícias de entretenimento, e o Netflix vai fazer o revival da She-Ra, né? Eu não sei o que é isso. O que é isso? Eu tava quase lendo a notícia, passando pra baixo, por Assim, cima, o lê as scroll. notícias lá. O scroll do mouse, viu, tiozão? Desculpa a ignorância. Você é só 3 anos mais velho do que eu, você não é tão mais velho, não. É tiozão, mas quer falar igual menininho. É rolar a página. Né? Rolar a página, então, tá. vai, pronto. E tá, o Netflix está encomendando um revival da She-Ra. Então vai fazer, o desenho é novo, são outros dubladores, né? Não são os mesmos dubladores. E é um desenho que você vai pra pensar, cara, a She-Ra foi tipo metade da década de 80. E tá voltando agora. Tinha um desenho agora que no Netflix, já acho que na 4ª, 5ª temporada, Voltron, Defensor do Universo. Sensacional, velho. Que também é um desenho da minha época. Eu tive o brinquedo, o robô do Voltron voltou agora. Então assim, tem muita coisa antiga que tá voltando, talvez porque tem o lance da nostalgia. E também porque tem muito pai que passou isso pros filhos e os filhos estão gostando. Não, e porque o que tem hoje não é bom. Não é mesmo. Então vamos pensar, por exemplo... Você preconceito? Não é bom. Não é elitista bom. total. Isso é coisa de tiozão. É coisa da minha época. Minha época é bom. Além de não ser bom, mas vou fazer 2 comentários aqui pra você entender. A gente, voltando um pouquinho lá atrás, do que a gente tinha que ralar pra ver uma mulher pelada, você tinha que esperar sábado de madrugada pra ver filme da Emanuele 2h30 da manhã na Band. Não, e o pior, era um bloco inteiro pra ver um Sim. peitinho. A hora que aparecia, vinha Band e cortava, velho. Porra, foda. Ou então... Era pra a cortar gente- totalmente, acho que era de propósito. A Eu acho que de propósito. locadora era a pior coisa do mundo, porque... Não, A sessão pornô ficava num canto escuro e Aí, fechado. aí você né? passava num corredor, que tipo, era um corredor polonês de rolas, Pô, e você bom, entrava. Aí você pegava você pegava lá Rambo 3, curtindo a vida doidada e colocava um pornô no meio, fazia um Baralhava sanduíche e dava aquela cara de migué, assim, tipo, opa, Não sou hoje todo não. mundo. Só que aí que tá, cara, a gente ralava pra ver essas coisas. A molecada de hoje não tem. E as coisas que fazem hoje pra criança é imbecil. Hoje meu filho já tá com 10 anos, mas ele, quando muito novinho, assistia um desenho chamado Backyardigans. Nossa. Eu cheguei a uma leitura, por exemplo, e eu falei, meu, o que é aquilo? É um bando de animalzinho maconheiro. Sim. Não aparece? Não, mas cara, pensa na Eles analogia. ficam viajando, né? Eles, Assim, ele eles- começa a brincar, aí eles viajam na maionese, eles vão pra outra dimensão, no final Cada um bate uma larica, eles vão comer na casa de E alguém. aí acaba o desenho. Maconha! Backyardigans era um bando de maconheiro. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse dedo, por A esse Peppa lado. Pig, velho, é uma porca que arrota. Igual fica pulando na Puta poça mau de lama, né? exemplo pra uma criança você ficar arrotando na cara do seu pai.
Por isso que eles vão pegar a releitura Mas você dos vai dizer que você não antigos. voltava na mesa da família de Ah, domingo. pô, mas apontei e soprava ainda. Rotava e soprava. Então, né? Em alguns países isso é cultural. E A sim. comida está boa. Em outros é crime. Né? Puxando esse gancho novamente, eu acho que eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu acho que a criação de conteúdo, hoje ela é voltada para a nossa geração, porque ela dá dinheiro. Que a gente Uma consome, né? geração mais nova que a nossa. Tem pouca gente falando pra caras 35, 40. Você vai pegar a maioria dos youtubers famosos aí, eles têm menos de 25, 26 Não, mas anos. eu até entendi o que ele tava falando, mas em relação à cultura, entendeu? A cultura, por exemplo, um desenho, um filme, um seriado, Você enfim. tem um exemplo fácil disso? O que veio dos últimos anos de bom que movimentou o mercado? Vocês falaram da Marvel aquela hora. A Marvel demorou muito tempo para começar a fazer filmes e hoje ela faz. Ela consegue pegar boa parte do público infantil, adolescente, porém, em alguns filmes, você vê que é focado para o pessoal mais velho. A temática é um pouco mais madura. O tipo de conversa não é necessariamente para eles. Guardiões da Galáxia é um. Guardiões da Galáxia, Apesar de ser Deadpool, eu vi ontem, parece que mudaram a censura para 18 anos. Não, o primeiro já era 18 anos. Não, o primeiro não era. Não era, não? O primeiro não era. Mas eu acho legal que você tinha um filme de super-herói sem... Você é aquele humor bobo, né? Chato. É. Eu sou aquele cara que... Cara, tiozão tem que ser chato, implicante. Começa a mastigar muito forte, pipoca do meu lado. Segurei. Mas tá bom, não é esse ponto que eu queria chegar. O que eu queria dizer você pega She-Ra, está sendo relançado. Thundercats já teve um relançamento e vai ter outro agora pro Cartoon Network. Tartarugas Ninja, He-Man vai ter outro Tartarugas também. Ninja, He-Man tá... Tartaruga. Então tudo é focado na nossa geração, que é a geração que eu acredito que tem esse sentimento nostálgico e tá ganhando dinheiro, tá no mercado de trabalho, tá gerando riqueza. E os caras querem atingir isso aí, que eu sabe que é o cara que vai comprar. Pô, velho, só puxa na memória, quando você era adolescente, a dificuldade que você tinha pra arrumar uma revistinha de sacanagem. Você acha que um moleque de 13, 14 anos, ele consegue ficar comprando boneco, velho? Só fato. Consegue ficar comprando 24 horas papão. camiseta, souvenir de filme, esse tipo de coisa? Não Tem action figure que custa 8 mil, 10 mil Eu não reais. sei quem que é o louco que compra action figure, cara. Mas existe. Existe. Sideshow tem um Darth Vader de tamanho real. É legal. Imagina quanto deve Resumindo, estar. gente, vamos encerrar o programa de hoje. Tem 2 velhos e um adolescente aqui. Vira pra todo mundo ver os fios brancos, meu querido. Vira. Aí, agora a gente pode concluir. Vira pra todo mundo. Esse é o charme. Não, Ó, não precisa virar. não esquece de se inscrever no nosso canal, dá aquele clique no sininho aqui para você receber as notificações e vai seguindo a gente aí, beleza? Vem mais, hein? Valeu. Vai lá.